Fala pessoal, eu sou o Diego Fonseca, empreendedor digital, dono de distribuidora de bebidas e eu vou te ajudar você a fazer o 6 em 30 com distribuidora, ou seja, R$100 mil de faturamento em 30 dias com a sua distribuidora. E o tema de hoje é ponto comercial. Então se você gosta do tema, se você já se liga no assunto, já vai se inscrever no nosso canal, não deixe de acionar o sininho de notificação. E qualquer dúvida você pode estar escrevendo aqui nos comentários aqui que eu teria o maior prazer em estar te respondendo. Então vamos pro tema, sobe a vinheta e vamos para cima. Pois é, pessoal, vamos hoje tratar sobre ponto comercial, famigerado ponto comercial. Quem aqui não teve dor de cabeça com ponto comercial ou tem dor de cabeça com ponto comercial? Ou terá muita dor de cabeça com ponto comercial? Seja bem-vindo, esse aqui é o canal dos empreendedores, dos donos de distribuidores, que nós temos vários problemas juntos e aqui é o maior prazer a gente estar compartilhando e resolvendo eles, beleza? Então, gente, seguinte, ponto comercial. O que é um ponto comercial? Ponto comercial é o lugar onde a gente vai fazer o nosso investimento, né? Onde nós vamos trazer tudo aquilo que a gente sonhou, a gente planejou e a gente vai descarregar tudo naquele imóvel, naqueles metros quadrados de concretos que são tão cobiçados, né? Geralmente a gente tem uma ideia sobre ponto comercial e essa coisa vai se desenrolando até chegar ao ponto de ser quase que uma obsessão. Eu me lembro que quando eu fui fazer a pesquisa para abrir o Haru, que é a minha distribuidora, aliás, se você gosta, se você quer modelar, se você quer ver como que funciona uma distribuidora, não deixa de seguir o Haru Distribuidora nas redes sociais, ou através também das minhas redes sociais você consegue acessar a nossa página da nossa distribuidora. Quando eu estava fazendo a pesquisa, que a gente estava fazendo essa cotação, né? O que é um ponto, onde que a gente vai buscar um ponto, qual que é o melhor ponto, aquela loucura, né? Só que assim, eu, graças a Deus, eu sempre já tive uma visão muito aberta, uma cabeça mais aberta com relação a questão de um ponto comercial. É óbvio, gente, que tem aquelas máximas que é o seguinte: um bom ponto comercial vai te ajudar muito na questão de você encurtar o teu trajeto. Não tenha dúvida disso, você vai ganhar mais tempo a chegar à casa do sucesso, a você chegar a um nível de estabilidade financeira, você ter mais uma tranquilidade dentro do seu negócio. Isso sim vai ter sim devido ao ponto comercial. Só que o que acontece? Qual que é o meio comum? Eu gosto de falar muito do meio comum porque muitas vezes a gente fica naquela coisa obcecada, né? Nossa, o ponto comercial, o ponto ele tem que ser aqui. Ai, poxa, eu vim aqui, esse ponto aqui nessa praça, ou esse ponto nessa avenida, ou esse ponto, enfim, que está aqui no bairro aqui, que é massa demais, que isso aqui. Geralmente, quando você já tem essa visão do que é o ponto comercial, né, que você já está vendo, todo mundo já teve. O que isso quer dizer? Tem muita oferta para muita demanda para aquele ponto, né? Então, o que acontece? Tem muita gente procurando já para abrir diversos tipos de negócio. E o nosso, em específico, ele começa, você tomar a forma do que você vai querer fazer dentro de uma distribuidora, você vai começar através do tamanho dela, né? Então, eu já tenho uns vídeos que a gente classificou pelo menos 3 tipos de modelos de distribuidoras, né, que é a compacta, a mista e a master. E o tamanho do imóvel, o tamanho do ponto comercial vai influenciar muito nessa decisão. Então, se você está pensando em ter uma distribuidora, vamos colocar ela no modelo compacto, por que você está correndo atrás de um ponto grande? Ou se esse ponto que você está vendo aí está muito grande, ele está muito fora daquilo que você está pensando para o teu negócio. E do contrário, também é verdade. Então, se você está pensando em ter um modelo, uma master, uma coisa mais pesada, uma coisa mais parruda, você não pode tentar montar ou dar o início, se você já está com esse projeto, gastar toda a sua energia num ponto menor. Pelo menos isso de início você já tem que ter isso na sua cabeça. Então, quando eu fui fazer esse trabalho, a gente passou por muitos pontos candidatos, né? Então, era um ponto que muitas vezes era muito distante, mas era uma infraestrutura muito boa. Aí outros que eram muito próximos de um eixo central
mais nervoso, né, onde movimentam mais pessoas, mas o tamanho e o valor do aluguel não estavam se conversando, né? Isso tudo aqui eu vou trazer aqui para a gente ter uma ideia bem clara. Então, voltando à pergunta, o que é um ponto? O ponto, gente, você vai ter que delimitar a partir da situação que você quer abrir o teu negócio. Beleza, você tem isso claro na sua mente, então você vai começar a buscar esse ponto comercial. Existe ponto comercial bom? Lógico que existe. Lógico que existe. Os pontos comerciais bons são aqueles pontos que estão no eixo central, que está ali naquela muvuca, com muita gente passando, tem um movimento muito grande, tem tudo. Então, assim, de primeira, assim, tem. Mas não quer dizer que muitas vezes o ponto que é aquele que é muito bom para alguns vai ser bom para a gente. Por que eu falo isso? Porque o que acontece? Nós temos que ter uma série de padronização conforme o tipo de negócio que você vai abrir. Se você for abrir uma distribuidora mais compacta, no modelo compacto, eu te sugeriria você colocar um ponto, você buscar sim um ponto mais nervoso, um ponto onde passa muita gente, um ponto que você vai ter um fluxo de vendas meio contínuo, um ponto mais centralizado. Se você é de cidade interior, é aqueles pontos ao redor das praças, né? Nas capitais seriam nas avenidas um pouco mais movimentados, nos bairros onde tem mais comércios. Então, é onde você vê aquele fluxo, onde você tem a zona comercial ali, então você tem que estar margeando aquela região ali. Compensa para você abrir numa distribuidora nesse modelo? No meu ponto de vista, compensaria um ponto mais nervoso dessa forma. Por quê? Provavelmente você não vai trabalhar com entrega, você vai ter aquela pegada um pouco mais voltada, de repente, para uma conveniência, né? Você vai ter um seu estoque, você vai ter uma diversidade de bebidas, só que também você vai fazer o seu giro ali muito nos tipos de embalagem diferenciadas, que seria uma latinha, uma long neck, né? Eventualmente você vai vender uma de 600. Eu espero que você não faça o pecado de ficar ali incentivando o consumo na porta com vendas de bebidas de litrão e de 600. Então eu espero que você tenha mais essa modelagem do modelo de uma distribuidora mais compacta, ela mais enxuta, mas ela vai ficar girando ali o dia inteiro. A hora que você está abrindo ali, você vai estar girando com aquelas pessoas que estão passando ali. Você também, com um tipo de modelo de distribuidora dessa forma, você não está muito preocupado, vamos supor, com o estacionamento, entendeu? Porque, na verdade, você vai estar pegando aquele público que está passando ali na frente. Então, quem que vai ser seu cliente? Seu cliente, se você tiver numa zona dessa, ele vai ser os pedestres, os passantes ali e tal. Com o tempo, a região vai acostumar que você está prestando esse serviço e aí você vai atacar o pessoal mais do bairro ali. Mas, de primeiro momento, o teu cliente vai ser isso aí. Agora, para você que tem um serviço de entrega, para você que faz uma venda mais pesada, que você depende com outro tipo de cliente, esse tipo de ponto comercial já não é interessante para você. Por quê? Num modelo de distribuidor um pouco maior, você tem que prezar, primeira coisa, é um estacionamento. A pessoa tem que poder parar de alguma forma no seu local. Então aí começa as divergências, né? Então muitas vezes você pode até ter na mão um ponto muito bem localizado. Geralmente esses pontos que são muito bem localizados, eles são pequenos. Então ele já dependendo do tamanho, da modelagem que você quer para o teu negócio, ele já não suporta. Então você vai ter que fazer uma coisa bem mais apertada. E tem que ver, aí você vai ter que imaginar como que vai ser a escala, o crescimento desse negócio a longo prazo, né? Porque você vai estar ali um tempo, você está montando o teu negócio. Então aquilo vai ter um começo, mas a tendência dele é crescer. Então você tem que ver como que vai ser o crescimento. Você tem que ver a logística de abastecimento, porque muitas vezes você vai abrir uma distribuidora num local onde está um gargalo de muito fluxo pesado, muito fechado, uma avenida fechada. Para os fornecedores te atenderem, toda vez é um estresse, que o cara não consegue parar o caminhão. E muitas vezes, o dia de entrega, chega 3, 4 caminhões de tudo que é empresa diferente. E os caras chegam tudo estressado. É aquela coisa, funciona. Estou falando que por causa disso, então isso aí, não, funciona normalmente. Vai acontecer isso aí normalmente, mas vai ser mais desgastante, entendeu? Então, muitas vezes vão te deixar por último,
vão colocar, não, naquele horário lá não dá pra gente parar lá, vamos parar, ou o cara vai ficar te passando a obrigação, porque tem empresa que te coloca o seguinte, cara, se ele não conseguir de forma alguma descarregar para você, ele vai voltar com o produto para dentro da indústria, ou lá do galpão lá deles, lá, entendeu? Então eu falo, não teve condições de fazer a descarga. E aí aquilo começa a gerar toda vez um desgaste. Então isso aí a gente tem que tratar na cabeça. Porque se na minha cabeça eu tô querendo montar algo que já vai ser grande, ou ele tem uma tendência de crescimento, então eu já tenho que pensar na logística, tanto da minha venda, quanto do meu abastecimento. Isso aí tudo influencia no ponto. Então o que adianta você ter um ponto central se você não consegue vender, se você não consegue abastecer o seu negócio? Ou se para fazer esse processo é tudo muito cansativo, tudo muito desgastante, você sempre tem que estar tendo discussões para chegar a um produto, você tem que ter discussões para parar a sua moto, é complicado. Então a grande sacada é o seguinte, você achar um meio termo. Por exemplo, aqui na minha cidade, pesquisando os vários pontos que se tinha, achei alguns mais distantes, achei outros dentro de bairro, que de repente podia fazer uma tendência de negócio, tal, mas de repente não seria uma distribuidora, e seria mais para um mini mercado focado em bebidas, né, que tem essa história aí que eu cheguei a pensar, mas não era muito minha praia. Eu queria abrir uma distribuidora de bebidas. Então eu falei, bom, então vamos para uma região mais central, vamos para uma região mais forte. E lá dentro até eu achei algumas coisas, que no caso aqui nosso seria a praça, né? Então tudo gira em torno da praça. E da praça eu achei. Só que no primeiro momento eu já vi aquilo lá. Então o que acontece? No meu caso, tudo que é tipo de evento que vai acontecer, a primeira coisa que os caras fazem, fecha a rua. Putz, fechou a rua. E aí? Cadê a sua entrega? Acabou. Ah, mas então os caras não vão deixar você passar com ele. Dependendo da situação, não deixa. Porque vai fazer um evento, coloca mesa na rua, coloca não sei o que na rua. São pessoas passando a pé, como você vai ficar passando com uma moto lá? Você passa no pé de alguém lá, entendeu? Vai ter um evento de data nacional, carnaval, beleza, poxa, eu tô num ponto bacana e tal. O que você vai vender? Você não vai conseguir vender volume, você vai vender um monte de unidade ali na frente ali. É isso que você vai vender. Então tudo vai começar a depender, você tem que do momento, para você partir pro ponto comercial, você já tem que estar com uma ideia pré-definida na sua cabeça de qual é o tamanho do seu negócio. Isso é fundamental para uma decisão assertiva. Porque se lá na frente você vai pagar por todos esses erros. E aí você já fez investimento, já fez o contrato, você já reformou o ponto, você já fez tudo aquilo que eu vou citar aqui, mas aí já não tem mais o que fazer. Aí você vai entender aquela atitude sua que deu errado depois de passar as festas. E isso que eu estou falando, isso é meio que comum. Né? Porque o que a gente procura? Qual que é a nossa tendência? Poxa, eu vou procurar muvuca, eu quero estar lá dentro. Então, não tem nada de errado, desde que você esteja pensando no negócio certo. Se você está pensando em abrir uma coisa que é giro rápido ali, você não está com a cabeça de montar algo mais estruturado, para fazer o batidão, é isso mesmo. É isso mesmo, você tem que estar lá no meio. Você não pode ter serviço de entrega, você vai ter um outro tipo de equipamento. Agora, onde que é o pecado? Você vai lá, você gasta numa câmara fria, você gasta num Visa Cooler, você compra uma moto entrega, você compra um caixa, você mete prateleira dentro da sua distribuidora, dentro da sua loja, você compra ilha, você bota sorvete, você coloca mesas com opções de vinhos, um monte de coisa bonita, e na hora de trabalhar, você não trabalha. Você não consegue trabalhar porque o seu ponto tem esse problema. Porque você só olhou, você foi naquela mentalidade que você tem que estar lá no meio, mas está com o negócio errado lá no meio. Isso aí é complicado. Então, a primeira grande dica que eu te dou com tudo isso aí, se estruture mentalmente o que você quer chegar. Ah, Diego, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma distribuidora, eu quero muito modelar uma master, mas eu não tenho dinheiro, eu quero modelar, eu vou fazer uma aqui e aí vou tentando fazer. Cara, se você quer chegar numa master, se você quer ter uma distribuidora completa, se você tem o seu objetivo no seu local, da sua cidade, do seu bairro, cabe isso, você vê, você enxerga que isso é possível, beleza, então faça isso. Então você já começa com um ponto. Não vai colocar alguma coisa lá dentro da muvuca se você não vai ter condições de você atender.
E aí você traz isso um pouco mais para fora, que foi o que aconteceu comigo. Então eu olhei os pontos lá dentro da cidade, eu vi que não dava para dentro da praça, eu vi que seriam coisas até interessantes. Outro detalhe que faz toda a diferença, geralmente você com uma quadra de diferença, você economiza por baixo 50% do aluguel. Então os pontos geralmente dentro daqueles pontos alvo quente, que todo mundo fala, não, aqui é um ponto maravilhoso, que não sei o que, e bababá, e bibibi, são caríssimos aluguéis. São caríssimos aluguéis e geralmente as estruturas são pequenas. Então muitas vezes você vai ter que fazer, dependendo do que você está pensando, você vai ter que pegar 2 ou 3 salas para fazer, e aí você vai pagar aquela bordoada de aluguel, e o que vai sobrar para você no final do mês? Nada. Você vai trabalhar para os outros. Aí qual que é a grande sacada? Pô, sai do centro. Então, se você quer modelar uma distribuidora, se você quer colocar, ou você pensa em colocar um servicinho de entrega mais para frente, fala, não, eu quero escalar, eu quero ter essa escalada, então o que eu vou fazer? Abre seu leque, abre sua cabeça, olhe por cima. Aí o que você vai atrás? Vai atrás de um ponto pouco mais distante, você vai achar o que? Ao invés de estar no centro, na região central, ao invés de estar na muvuca lá que trava tudo, você já tem que saber, você já tem que pesquisar antes de você abrir o teu negócio, se naquela região, como que funciona na época de festa. Porque de repente você está chegando novo no pedaço, você não tem noção como que funciona. Ou se você já é ali do bairro, já é da cidade, você sabe que tal evento fecha essa rua, tal evento fecha aquela, ou tem a proporção de fechar, ou tá tudo ok, não vai fechar nada. Não. Então isso aí você já tem que estar sabendo, você já tem que estar mentalizando isso na sua cabeça. E vai fazer total diferença na hora de você for escolher seu ponto, entendeu? Então o ponto comercial, ele não necessariamente ele precisa ser dentro daquela muvuca, dentro daquele centro nervoso de gente passando, daquela coisa. Então se você está hoje pensando em abrir uma distribuidora, que você queira abrir uma distribuidora, mas você também já quer abrir ela com um formato com mais serviços, você tem a disposição de crescer ela como um negócio que você quer, não coloque ela dentro do eixo central. Eu colocaria, como eu coloquei, não é que eu colocaria, eu coloquei ela na região central. A minha, esse dia eu tinha falado em outro vídeo aí, se você quisesse olhar dentro do mapa, do Google Maps, você acha o Haru Distribuidora. Então, você vai perceber que tem a praça e eu tô 2 quadras para cima da praça. É uma rua que não fecha geralmente o trânsito, exceto um evento do calendário municipal, que tem um evento que é quase que na minha frente ali, que se fecha. Mas no ano é só essa vez. De resto, ele é aberto, o trânsito flui, eu tenho estacionamento, o valor do aluguel, eu estou pagando a metade de um valor de uma sala no centro. Porque é assim que funciona. E é muito mais estruturado, é muito maior, é muito mais arejado. Entendeu? Então, eu pensei na abertura do negócio como algo que eu pudesse escalar, algo que eu pudesse ir para frente, algo que eu pudesse crescer. E eu consegui chegar nesse meio termo de você não estar na muvuca, mas você ter o movimento de lá. Porque até o mesmo pessoal que fica naquela região ali central, que quando tem os eventos e tal, os caras saem dali, eles vão procurar. Se eles sabem e vão saber que você está com sua distribuidora de bebidas ali, eles vão atrás de você. E durante o dia, ou mesmo na noite, você está girando seus serviços todos, você está girando entrega, você está vendendo todo o seu item de mercearia, seu item de congelados, o seu serviço que você presta eventualmente ali, está tudo girando junto, só que tudo girando muito forte, porque a cidade está cheia, né? Você está tendo evento. Então essa é uma diferença muito 10 do ponto. O ponto, necessariamente, você precisa estar alocando ele, voltando nesse gancho da ideia que eu estou dando aí para vocês, que você não precisa estar no centro. Muitas vezes você está morando dentro de um ponto comercial e não está se tocando. E você está com essa ideia de abrir um negócio e você está procurando um ponto, mas você tem o seu ponto e você está usando como moradia. Então, isso acontece muito em bairro. Então, muitas vezes você está aí no seu bairro e você está com a ideia de empreender, você quer empreender, você já está estruturando, você já está nessa fase de estar fazendo essa pesquisa, tudo, e você está em busca de um ponto comercial. Aí você parou, você não olhou com esses olhos que eu estou te pedindo para você olhar, que tem potencial. Muitas vezes ele está um pouco distante da região central, mas se você fizer ali um bom trabalho, se você prestar um serviço, se começar
a aparecer ali para o seu bairro, para você começar a fazer o seu plantio de pouco em pouco, vai rodar aí na sua casa. Então você pode, de repente, fazer um desmembramento, e é da onde a maioria do pessoal começa muitas vezes fazendo na sua garagem, né? Ou estipula um local da casa, ou muitas vezes você está ali morando numa situação que é de esquina, tem um murão, aí pô, você abre o muro, você consegue fazer assim uma coisa bem legal, você consegue estruturar. Então se você tiver nessa situação, dá uma olhada, vale a pena. Vale a pena. Muitas vezes você está buscando algo lá dentro e você não precisa. Você pode trazer mais para cá. Mas é muito distante? Depende. Depende o que é muito distante. Porque, ponto, gente, você pode ter certeza. Para aí e pensa aí. Quantas vezes você passou já num local que você falou, cara, eu não acredito que esse cara tem esse movimento aqui. Isso aí que agora eu não estou falando nem como distribuidor de bebidas. Muitas vezes é um restaurante, uma lanchonete, uma loja de alguma coisa e tal. O que aquele cara fez para aquele ponto dele, que é o que a gente fala, né? O ponto pegou. Por que pegou? Pega pela insistência. O ponto pega pela insistência. Então, por isso que eu falo, não existe ponto ruim. Todos os pontos são bons. Se você fizer um trabalho bem feito, seja ele no centro, seja ele distante, seja ele onde você estiver, o resultado vai vir. A diferença é que você, num algo mais bem localizado, o teu resultado chega mais rápido. É a única diferença que se tem. Mas onde você tiver, onde você fizer o seu ponto, você pode ter certeza que você vai começar a construir a sua carteira de cliente. Óbvio, se você estiver focado, se você estiver sabendo o que você está fazendo, se você toda aquela cartilha, todo aquele processo que você tem que fazer para que o seu empreendimento, ele independente de ponto, ele consiga fluir, ele consiga andar. Mas não se apegue a ponto. Não se apegue a ponto. Muitas vezes você está aí, você está desesperado, você está todo estruturado e fala, poxa, putz, não achei, eu queria ali, porque aí tem aquela coisa, né, que a gente fica cego. Quando a gente pensa numa coisa, a gente fala, nossa, eu quero ali, eu vou fazer ali, tem que ser ali, tem que ser ali, e você perde semana, perde mês, perde anos, esperando o famigerado ponto. E para o nosso caso, a gente tem essa flexibilidade. Então você tem sim condição de fazer algo um pouco mais distante. Ah, Diego, mas eu tenho aqui um ponto que, pô, o aluguel é massa, a estrutura é 10, eu quero modelar ela a minha loja numa master, e tem estacionamento, e, pô, tá muito... Pô, então você tá demorando, vai lá, é seu. Então você acertou quase na Mega Sena. Você achar um ponto bem localizado, com a estrutura boa, com estacionamento, que vai dar para você fazer tudo isso aí e pagando um aluguel bacana, abrace ele agora. Porque é fácil para mim falar do ideal, mas eu sei que na vida real a gente não acha o ideal. Eu falo daquilo que seriam as exceções, que muitas vezes a coisa está aí na sua frente, está na sua cara, e você está concentrado, tão focado naquela energia que você quer algo ali, que você não está vendo a coisa que está aí na sua casa, que está aí na sua frente. Então, eu já me dou por satisfeito de abrir a sua cabeça, de abrir a sua mente, para você enxergar por cima. Você tem que dar um passo acima e você enxergar. Falar, bom, beleza, eu não vou estar ali no foco da bagunça, mas eu vou estar aqui, vou fazer meu trabalho. E você pode ter certeza que o resultado vem. Para vocês terem ideia, o meu ponto comercial hoje, o pessoal passa a falar, nossa, Diego, cara, você acertou na cena, né? Que, poxa, hoje para todo mundo eu tô no centro. Hoje parece que eu tô no meio nervoso da coisa. Só que é o seguinte, o ponto lá, ele estava parado já fazia quase um ano, com mato entrando dentro do estabelecimento, com um morador de rua usando de abrigo. O proprietário já tinha tomado uns tufos que os outros negócios que tinham sido abertos lá, não conseguia pagar o aluguel, isso porque ele dobrou o aluguel para mim, e mesmo dobrando ficou muito mais barato do que lá no centro, né, na região central, no dito centro, ali na pracinha. E hoje, as pessoas acham que eu tô no centro, falam, nossa, eu ganhei na Mega Sena, mas não é. É que eu fiz o meu trabalho, eu acreditei no ponto. No ponto não só no ponto, eu acreditei no meu trabalho. E o resultado veio trazendo tudo junto, inclusive o ponto. Então hoje as pessoas olham assim e falam, nossa,
Cara, eu nunca vi pessoas da cidade, pessoas que moram lá há muito tempo, sabem muito bem onde que estava isso aí, não tem nada, não era nada escondido, não foi nada descoberto. E as pessoas falam, nossa, que negoção que você fez. Aí começam a perceber, pô, você tem estacionamento aqui, né, cara? Putz, olha o tamanho desse moto. Pô, legal que você abriu isso aqui, ó, tem várias coisas. Dá pra separar sua moto. É verdade, aí tá todo mundo bloqueado ali embaixo, ó, os caras não conseguem soltar as entregas ali, porque dependendo da festa não passa. E você tá trabalhando. Pois é. Pô, que massa. É assim, você tem que olhar na frente. Você tem que olhar na frente. Então, muitas vezes a coisa está aí na sua mão e você não está enxergando. Então, esse é um detalhe bem bacana no ponto comercial. Então, vamos lá. E quais que são os requisitos para o ponto comercial? Eu já falei de muitos aqui, né? Eu tinha deixado aqui alguns tópicos aqui para a gente ficar mais didático. Só que é o seguinte, localização, já falei. Área construída, já falei, porque vai depender tudo do modelo de distribuidora que você quer abrir. Então, se você abrir uma compacta, você não precisa de tanta área. Se você for abrir uma mista, uma massa, você precisa um pouco maior para aguentar a estrutura que você ou vai colocar de imediato ou vai fazer naquele projeto progressivo. Não tem problema nenhum, né? Valor do aluguel. Já comentei que a gente começa falando que os pontos, geralmente nas áreas quentes, as centrais, eles são muito mais caros e são menores. Então, assim, se você jogar na proporção, os pontos, quando você abre um pouco mais o leque, você começa a ter uma quebra bem maior de valor de aluguel. Então, isso aí pra gente é fantástico, porque o valor de aluguel é complicado. Agora, teve uma coisa que eu não falei aqui, que é o quê? Quanto que você deve pagar de aluguel no seu ponto comercial? Geralmente, gente, um valor pagável de aluguel é de 1 a 1,5% do seu faturamento. Então, esse é o valor que você vai começar a pagar ele e você não é que você não vai sentir, mas ele vai estar dentro dos seus custos. Então, você sempre tem que brigar pelo seu faturamento. Então, no faturamento de 100 mil reais, você pode pagar aí até 1.500 reais de aluguel, que vai estar 100% fechado dentro do seu custo e você vai obter lucro. E você vai conseguir fechar isso aí tranquilamente. Ah, Diego, mas eu nem abri. E como que eu sei o que eu posso pagar de aluguel ou não? Você vai fazer uma pesquisa na região. Você tem que saber qual que é a média que está se pagando de aluguel naquela região. É óbvio, né, gente? Isso aí muda de bairro para bairro, de município para município, de estado para estado, né? Então, por isso que você vai ter que fazer uma pesquisa ali mais na região ali da onde você está pretendendo alocar o ponto, para ver se você não está pagando muito mais acima. Feito isso, se você conseguiu achar o ponto que você está querendo e está dentro da média do que o pessoal está pagando ali, aí você vai ter que fazer esse tipo de cálculo para saber se você vai conseguir pagar, se você conseguir bater essa meta de faturamento. Se o valor do ponto que estão cobrando de você não vai ser um valor que vai ficar muito oneroso para você finalizar o teu faturamento. Por quê? Vou te dar um exemplo. Você chega lá, você achou o ponto que você está querendo, tá? O aluguel custa 5 mil reais. Então você vai ter que ter uma casa aí de faturamento aí de pelo menos 400 mil reais. Será que você vai conseguir faturar isso na sua distribuidora? Você está com cacife para faturar isso dentro da sua distribuidora? Você está pensando isso? Você está modelando ela para isso? Você vai atingir isso? Se você tem essa proporção, ótimo, porque um valor desse de aluguel, eu entendo que é um ponto que tem uma estrutura muito boa, ele deve estar muito bem localizado e deve ser uma região de alto giro. Então, se você chegou a tomar essa decisão, é porque ele vai te dar o retorno, mas ele tem que te dar o retorno, ele tem que te dar esse retorno. Então, essa é a média de conta que você tem que fazer com relação a aluguéis. Você pode passar um pouquinho, pode bater uns 2%, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Ele não pode ficar ultrapassando muito mais do que isso, porque você já tem que ter uma noção, ainda que super abstrato, do que você vai faturar, mas você tem que ter essa noção. Porque chegou o final do mês, meu nome, é duro você pagar o aluguel puxado, se for uma coisa que você contratou, sem você estar pensando e sem você atingir o resultado. É cruel. E aqui eu tinha citado também estacionamento. Estacionamento já falei que é um grande diferencial para o nosso negócio, dependendo da modelagem que você está querendo abrir. Geralmente nas
nos tipos de modelo, nas mistas e nas master, é quase que um pré-requisito você ter um estacionamento, ainda que se for uma vaga para 2 carros, tá? Mas tem que ter, porque você vai trabalhar com um volume de produtos fora da área para estar carregando o carro. Muitas vezes você vai carregar uma caixa térmica, você vai com uma compra pesadíssima ali de dentro, com gelo, com refrigerante, com bebidas, com muita coisa ali de dentro ali, e você vai levar isso aonde, né? Então é uma coisa ruim para o cliente, uma coisa ruim para você. Então, na escolha do ponto, isso aí vai fazer total diferença, tá? Aqui, eu vou citar um ponto aqui, que é mais para que se tenha um cuidado um pouco mais especial, tá? É com relação ao contrato de locação do ponto comercial. Eu sou bacharel em Direito, mas eu não vou entrar nas nuances de contrato propriamente dito. Eu vou falar para vocês aqui numa visão como empresário, o que você tem que ficar atento no fechamento de contrato. Lógico, você tem que ficar atento em muitos outros detalhes, mas tem alguns que você não pode deixar batido. Tipo, o tempo de contrato. O tempo de contrato é uma coisa assim que geralmente o dono do imóvel e a gente que está alocando não consegue muito conversar muito bem sobre isso, né? Porque o dono geralmente quer um tempo curto e a gente quer um tempo mais longo. Por quê? É a nossa segurança. Você vai lá, você vai ter que investir. Assim, a maioria das vezes é muito difícil você chegar e achar o ponto pronto, né? Você chegou lá, está aquele imóvel massa para trabalhar. Não tem, você vai ter que destinar uma verba para dar uma ajeitada em uma coisa que outra, é forro. Aí, no nosso caso, geralmente se você entrar mais pesado, você já entrar com uma câmara fria, ou se você entrar, não precisa nem entrar com uma câmara fria, mas você vai entrar ali com vários freezers, você vai entrar com um sistema um pouco mais arrojado ali de refrigeração, e muitas vezes a elétrica do imóvel não está suportando aquela demanda, então muitas vezes você tem que fazer uma cabeação nova, ou se você for entrar já com uma câmara fria, com Visa-Cooler, que são motores mais parrudos, né? Aquela refrigeração industrial, você tem que fazer uma rede própria para ela, que foi o que eu tive que fazer no meu imóvel, ou no meu ponto comercial, né? Porque não tinha aquilo lá, mas até aí, então, isso aí são gastos de estruturação do negócio, vai bem. Agora, o problema é os outros gastos que você vai ter que colocar, que vai ficar para o imóvel, né? Então, tudo isso aqui vai ter que colocar no tempo. Então, um contrato de 1 ano, ele é muito pouco para a gente começar. Ele é muito pouco. Então, eu geralmente, eu sugiro um contrato mais longo. Os contratos de 3 a 5 anos são contratos mais ideais. Com 3 anos, acreditem, é a forma que você está começando a pegar. No final do 3º ano, você pode dizer que você já conhece o seu ramo. Você tem a capacidade de falar, não, eu sei o que é uma distribuidora de bebidas. Com 3 anos no mercado, você batendo ali todo dia, você passando por várias festas, você tendo um histórico de tudo, você sabe o que é uma distribuidora de bebidas, então você vai ter uma noção. 5 anos é um tempo bem bacana para você ter essa segurança de investimento dentro do imóvel. Muitas vezes você tem que fazer uma mudança estratégica de infraestrutura, né? Isso se for permitido pelo dono. Então é o seguinte, o que eu sugiro, né, o que eu recomendo é que pelo menos não seja de 1 ano. Então você tenta conversar com o proprietário do imóvel para que vocês consigam fazer um contrato maior, um contrato um pouco mais extenso. Se você conseguir negociar até 3 anos, eu acredito que é a média ideal para os dois, tá? Fazendo as correções e tal, você já vai saber o quanto você vai pagar, o dono do imóvel dá uma segurada, né, para o negócio pegar, para aquilo tudo ter uma transformação, né? Então eu acho que e você provar para ele também que você não é aventureiro, que você está entrando ali, você está gastando uma grana no ponto dele, você está fazendo diferencial no imóvel dele, né? Então, porque todos os donos de imóveis assim para locação eles são meio arredios no começo, porque geralmente já vem com histórico, alguma vez ele já tomou algum tufo, então ele fica meio veaco com você. Então é uma questão de você ter uma conversa sincera, uma conversa franca,
né? Você abrir para ele o seu projeto, abrir onde você quer chegar, né? Ainda que você não tenha dinheiro, ainda que você esteja só na forma de projeto, mas é o que você pensa fazer com o teu negócio, e trazer ele como parceiro para você, tá? Mas contratualmente, eu penso que 3 anos é um bom prazo para se firmar um contrato, tá? Sobre as questões do investimento do imóvel, eu já acabei de falar que isso aí tem que ser algo descrito e muito bem conversado. Por exemplo, do meu, precisei fazer vários investimentos dentro do imóvel para conseguir, porque foi aquilo que eu falei, era um imóvel que estava praticamente abandonado, né? Estava cheio de mata, era aberto, então eu tive que fechar ele, eu tive que colocar portas de blindex, eu tive que colocar as grades, eu tive que forrar, eu tive que fazer iluminação, trazer, tive que pintar, né? Então eu gastei uma grana. Para eu entrar, eu gastei uma grana. Né? Ele até que era bem estruturado, mas estava abandonado, estava muito ruim. E para ele não era um bom negócio a grana que eu gastei ter que descontar, porque para ele ficava mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, isso aí vai ser um problema que você também vai passar e você vai ter que colocar isso na ponta da caneta e muitas vezes você vai perder para começo. Depois você ganha lá na frente. Então, assim, não se prenda a muitas vezes assim, poxa, o cara tá ali, mas ele fala, olha, não, eu sei que você quer fazer isso, mas eu não posso descontar isso, aquilo ali, porque não é interessante para mim, que você tem que pensar com a cabeça dele. Ele tá com aquele imóvel para alocar, entendeu? Então ele não quer gastar mais naquilo lá. Então muitas vezes vale a pena você falar, não, beleza, então vou oferecer uma troca, alguma coisa ali que vai compensar aquele investimento ali para você ter, de repente, um prazo maior de contrato, mas também coisas que você for colocar, que você consiga tirar, ainda que for para, de repente, lá na frente jogar fora. Não tem problema, mas você vai tirar e você vai colocar isso descrito no contrato. Exemplo, o meu, eu coloquei portas de blindex com vidro de 10 milímetros. Tá do contrato que é minha. E na hora que eu sair, se o dia que eu sair, eu tiro aquilo lá. Se ele quiser, ele compra de mim. No preço da época. As grades, tive que colocar um portão bem grande no fundo, uma chapa grossa, gastei uma grana nele, tá tudo no contrato. Eu saio com tudo. Então isso aí é legal você especificar. Porque é o seguinte, o que é combinado não é caro. E o que está escrito, a conversa não tem desvio. Foi escrito, foi assinado. Então eu recomendo o seguinte, tenha uma boa conversa com o proprietário do imóvel, leve isso tudo a termo, coloque tudo isso por escrito, tudo, os prazinhos, início, fim, como que vai ser, a renovação do contrato, a gente vai ter um namorinho antes, né? Então se o contrato, vamos supor, vence em janeiro, poxa, em novembro a gente vai começar a ter uma conversa, né? Então você vai fazer uma sinalização, se para sim, se para não. Geralmente é a gente que fica nessa tensão, né? Porque, poxa, o contrato está vencendo, precisa renovar. Aí sabe lá o que passa na cabeça do sujeito, né? Então é sempre algo estranho. Infelizmente a gente está estranho. Por isso que o legal é o seguinte, é faturar, é ter um bom, é você ir lá e depois comprar o seu imóvel, seja ali, seja em outro lugar, fazendo investimento. Mas para quem não tem, cara, vamos locar e vamos trabalhar. Tá, é o meu caso. E não tem problema, a gente ganha dinheiro igual. O negócio é ter foco. E saber, porque isso é normal em tudo que é lugar, tá? E se você tiver prejuízo, se for isso, você não vai ser o primeiro e não vai ser o último. Então, é coisa que a gente tem que estar consciente naquilo que a gente está entrando, né? Então, estou fazendo um contrato aqui, estou consciente dos meus riscos, estou consciente do meu prazo, estou consciente do meu trabalho, eu sei aonde que eu vou, eu sei o que eu quero fazer, tem que estar ligado nos objetivos, tem que estar ligado em tudo aquilo, tá bom? Bom, pessoal, seguinte, se vocês gostaram do tema, dê o likezinho, pode deixar as dúvidas que vocês tiverem aqui, pode estar escrevendo no final do vídeo aqui, que eu vou ter o maior prazer em estar te respondendo. Não se esqueça em colocar, assinar o nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificação. E não deixe de conhecer o nosso projeto 6 em 30, que é faturamento de R$100 mil em 30 dias com distribuidora de bebidas. Gente, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.